Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 diz: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e lhe começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E justo naquele momento na sinagoga havia um homem possesso de um espírito imundo, e ele gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és o santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu-o Jesus, e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade, porque até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. A notícia a seu respeito se espalhou rapidamente por toda aquela região. E logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E a sogra de Simão Pedro estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. E então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da sua casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que estes falassem, porque ele sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde esteve orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e encontraram e disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. E então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse privilégio que nós temos de nos aproximarmos do Senhor, de sentarmos em volta da Tua mesa, para ouvirmos o Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos edificados pelo Senhor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que na exposição da Tua palavra, na pregação da Tua palavra, ele possa, Senhor, ser ousado, ele possa ministrar ao coração do Teu povo, Senhor, a palavra que vem do Senhor, Pai, e apenas essa palavra e nada mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga: quantos aqui gostariam de passar um dia todo na companhia de Jesus? Quantos gostariam aqui? Imagina você poder caminhar com Ele durante todo um dia todinho, desde a parte da manhã, nos primeiros minutos da manhã, até o findar do dia, você ter o privilégio de andar ao lado desse homem, e poder ouvir os seus ensinos, e poder ver aquilo que ele era capaz de fazer. Essa é a experiência que esse texto descreve para nós. Um dia que os discípulos puderam passar aquele dia todo na companhia de Jesus. E alguns anos atrás eu ouvi essa história de um amigo meu. Ele estava orando porque ele tinha um sonho de conhecer Jerusalém. Ele é um missionário, morou muitos anos no Egito, mas por esse tempo que ele morou no Egito, ele ficou quase que impossibilitado de ir para Israel, de conhecer Jerusalém. E ele estava orando, né? Ele foi missionário muitos anos também no Rio de Janeiro, no Morro do Borel. E ele estava orando, falando: Deus, eu tenho o sonho de conhecer Jerusalém, eu tenho o sonho de conhecer Israel. Afinal de contas, foi por ali que o Senhor andou, foi por ali que o Senhor passou.
Eu quero poder ver os lugares que o Senhor operou os milagres. Eu quero poder ver os lugares que o Senhor tocou as pessoas. E ele contou que enquanto ele estava ali orando, pedindo para Deus essa oportunidade de poder andar pelas terras onde Jesus um dia andou, ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, falando assim: Pedro, olha, o privilégio não é você andar por onde eu andei. O privilégio não é você passar pelos lugares que eu já passei. Mas o privilégio é você me ceder os seus pés para que eu possa andar em lugares que eu nunca andei antes. É você me ceder as suas mãos para eu tocar lugares que eu nunca toquei antes. Mas irmãos, é exatamente isso que acontece na vida de alguém que decide caminhar com Jesus. Quando a gente olha para esse texto, eu sei que todos nós temos esse desejo de andarmos com Jesus, e isso vai acontecer quando Ele voltar para estar conosco. Mas Cristo mora dentro de nós. Ele habita conosco, Ele vive conosco. E a nossa agenda, a nossa vida deveria ser dirigida pelas prioridades que estão no coração de Jesus. Porque se nós permitirmos que a nossa agenda, a nossa vida seja dirigida pelas prioridades dEle, como os discípulos um dia permitiram, que a sua agenda e a sua vida fosse determinada pelas prioridades de Jesus, eu e você vamos poder ver acontecer também na nossa vida aquilo que os discípulos viram acontecer na vida deles. Amém, queridos? Se nós permitirmos que a nossa agenda seja dirigida pelas prioridades de Jesus, nós vamos poder ver Ele fazer através de nós e conosco aquilo que Ele fazia na companhia dos seus discípulos, porque Ele está conosco. E se nós não temos visto, irmãos, não é por causa da ausência da presença, é porque muitas vezes nós não estamos deixando Jesus tomar conta do nosso tempo, Ele tomar conta da nossa agenda. Nós queremos envolver Ele nos nossos projetos, mas não queremos deixar que Ele nos envolva nos seus. E é por isso que muitas vezes nós não estamos vendo aquilo que Ele pode fazer. Mas se nós deixarmos que Ele tome a frente, como nós ouvimos aqui na parte da manhã, se nós permitirmos que Ele vá à frente e nós seguimos os seus passos, nós veremos Ele fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Alguém crê nisso aqui? O texto começa, irmãos, no sábado. Isso era um sábado na vida de Jesus. E o texto começa dizendo para nós que no sábado pela manhã, como todo bom judeu, Jesus foi ao culto na sinagoga. E o texto bíblico diz que Ele estava ali ouvindo a palavra que era lida, e foi dado a Ele então a oportunidade para ensinar. Provavelmente, irmãos, essa talvez seja a mesma cena que Lucas descreve para nós no seu evangelho, no capítulo 4, quando Jesus toma o rolo do profeta Isaías e ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, Ele me enviou para curar os contritos de coração, para dar vista aos cegos. E o texto bíblico diz que enquanto Jesus expunha a palavra, alguém caiu endemoniado no meio do culto. E a Bíblia diz que com uma palavra apenas, Jesus olha para aquele endemoniado e Ele diz: sai dele em nome de Jesus, e o homem é liberto. Eu não sei quantos de vocês assistiram The Chosen aqui. Quem assistiu The Chosen aqui? É muito interessante quando você assiste essa série, porque você percebe que os judeus já lidavam com possessão demoníaca, mas eles tinham todo um ritual que eles precisavam fazer para que demônios fossem expulsos. Era necessário uma série de atitudes, uma série de rituais, para que de alguma forma aquela pessoa pudesse experimentar de libertação. Mas Jesus, com apenas uma palavra, fez com que aquele homem que estava debaixo da ação de um espírito maligno fosse liberto. E ao ser liberto, o texto bíblico diz que as pessoas na sinagoga olham para ele e ficam assustadas, dizendo: que ensino é esse? E com autoridade, porque apenas com uma palavra os demônios se submetem ao seu nome. Irmãos, quando o culto acabou, como todo bom crente, amém? Jesus era um bom crente, amém, irmãos? Ele teve fome, né? Porque quando o culto acaba, né? Crente tem fome, amém, irmãos? É o famoso ditado: crente não bebe, mas come pra caramba. Então acabou o culto na parte da manhã, era na hora do almoço, e Jesus precisava almoçar. E o texto bíblico diz que a sogra de Simão Pedro morava muito perto da igreja. Então os discípulos se reuniram e foi todo mundo almoçar na casa da sogra de Simão. Só que quando eles chegaram na casa da sogra de Simão, eles descobriram que ela também estava doente, estava com febre. Irmãos, essa região de Cafarnaum, era muito comum as pessoas terem malária. A gente acha que a sogra de Pedro estava doente, né, com uma gripe muito forte,
mas provavelmente o que ela tinha era malária, uma doença, que se você não cuida, você pode morrer por causa dela. E é por isso que ela estava impossibilitada de servi-los, porque provavelmente havia contraído malária. E o texto bíblico diz então que por causa da enfermidade de Pedro, da sogra de Pedro, perdão, o almoço estava comprometido. E a Bíblia diz então que Jesus, ao saber da notícia, se aproxima dessa mulher, a toma pela mão, e a Bíblia diz que por um toque das suas mãos, aquela mulher foi completamente sarada. E o almoço agora podia ser preparado, aleluia. Eita glória, quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. E eles passaram o dia ali, e a Bíblia diz que ao cair da tarde, centenas, milhares de pessoas pararam na porta da casa da sogra de Pedro, e Jesus curava a todas essas pessoas, todos eles. E a Bíblia diz que ao findar o dia, na parte da madrugada, ele se levanta, e ele se dirige, Jesus se dirige para um lugar solitário, para que ele possa orar. E nesse lugar de oração, ele é encontrado então pelos seus discípulos, e ele diz a eles: olha, nós precisamos percorrer toda a região da Galileia, da Judéia, porque eu vim para trazer libertação a esse povo. Irmãos, esse texto ensina para nós princípios muito importantes. E o primeiro princípio que esse texto nos ensina é que não existe um horário específico que Jesus, ele toca pessoas. Não, Jesus pode tocar pessoas em qualquer horário. Ele toca pessoas na parte da manhã, ele toca pessoas na parte da tarde, ele toca pessoas na hora do almoço, ele toca pessoas de madrugada, porque não existe um horário específico para que Jesus opere milagres. Ele pode operar milagres a qualquer momento, ele pode operar milagres a qualquer hora. Tudo que ele precisa é alguém disponível que deseje ser tocado por ele, para que ele possa tocar essa pessoa e possa transformar a vida dela. Era na parte da manhã num culto, Jesus toca pessoas. Era na hora do almoço, na casa de uma mulher, ele toca pessoas. Era tardezinha, o sol estava se pondo, e ele ainda estava tocando pessoas. E de madrugada, quando os discípulos o procuraram, ele estava com seus joelhos dobrados orando. Por quê? Porque não existe um horário que Jesus não possa tocar alguém. Às vezes nós temos essa expectativa, né? De que num determinado momento, num determinado horário, é mais fácil. O pessoal gosta de falar, né, que de madrugada a fila é mais curta para falar com Deus. Quem levanta de madrugada tem acesso mais rápido. Mas irmãos, isso é só uma coisa nossa. Não existe isso. Não existe um horário que seja mais santo. Não existe um horário que seja mais fácil. Jesus está disponível para tocar pessoas em qualquer momento. Ele pode tocar a qualquer hora. Tudo que eu e você precisamos é irmos ao encontro dele. Mas o texto não diz apenas, irmãos, que Jesus toca pessoas em qualquer horário. O texto também mostra para nós que Jesus toca pessoas em qualquer lugar. Pode ser no ambiente do culto. Um endemoniado pode cair no ambiente do culto, e Jesus pode transformar pessoas no ambiente do culto. Mas pode ser também na sua casa, pode ser na rua, pode ser no lugar de oração. Não importa o lugar que você queira se encontrar com Jesus, Ele está ali disponível para tocar pessoas em qualquer lugar. Não importa o horário. A fé cristã, irmãos, não acredita numa pessoa especial, num dia especial e num horário especial. Não. Todos nós podemos ser usados por Deus, amém? Isso é o princípio universal dos sacerdotes de Deus. É o princípio universal dos sacerdotes que foram consagrados por Jesus. Todos nós podemos ser usados por Deus em qualquer horário e em qualquer lugar. Não existe um ambiente mais santo, não existe um ambiente mais favorável. A gente gosta de pensar que, não, mas na igreja é o lugar da presença de Deus. Só que, irmãos, a igreja somos nós. A igreja é onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome. Se você está lá numa casa, num GC, e tem 3 pessoas ali Jesus está no meio de vocês, e Ele pode operar, Ele pode tocar, Ele pode transformar. É verdade que às vezes aqui nesse lugar, com um monte de gente, e com todos esses recursos que nós temos, às vezes a gente sente um pouquinho mais a presença de Deus. Mas isso não significa que Ele não esteja com você onde você vai. No seu carro Ele está ali, na sua casa Ele está ali. Aliás, irmãos, o salmista diz que mesmo que se a gente descer no mais profundo abismo, ou for na extremidade do mar, a mão dele está ali disponível para tocar a mim e a você. Porque não existe um lugar que Jesus não possa alcançar pessoas. Ele pode tocar em qualquer hora, Ele pode tocar em qualquer lugar.
Ele pode fazer isso, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu conheço um amigo meu, esse menino hoje, transformado pelo poder do Evangelho, mas alguns anos atrás, esse menino era um morador de rua, viciado em crack. E ele me contou que um dia, ele estava ali sentado, juntamente com outros usuários, e um jovem evangelista se aproximou para pregar o Evangelho para ele. Mas ele estava tão fissurado para usar droga, tão fissurado, que quando o rapaz começou a pregar, ele falou assim: não, vai para aquela parte do apelo logo, já pregaram para mim, vai para aquela parte do apelo logo. Ele falou assim: vai logo, né? Tipo assim, pula a pregação, vai para o apelo, que ele já conhecia, né? Aí o rapaz ficou assim meio surpreso, falou: tá bom, então coloca a mão no coração e ora comigo. E ele colocou a mão no coração e começou a orar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida. E aquele jovem usuário pensou que naquele dia ele estava repetindo mais uma vez a mesma oração, como ele sempre repetia na sua vida. Só que na manhã seguinte, quando ele acordou para usar droga, ele colocou o cachimbo na boca e ele teve ânsia de vômito. E ele pensou que talvez aquela ânsia fosse pela ressaca da quantidade de droga que ele tinha usado no dia anterior. Então ele tentou usar pela segunda vez e teve ânsia de vômito. Tentou usar a terceira vez e ele vomitou. Tentou usar a quarta vez e ele vomitou. E ele nunca mais conseguiu usar droga na vida dele. Por quê? Porque naquele dia Jesus libertou ele. E hoje esse rapaz é um pastor, irmãos. Por quê? Porque Jesus pode tocar pessoas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não importa onde você esteja. Não importa o horário que você esteja. Jesus está ali e Ele pode tocar pessoas em qualquer horário, Ele pode tocar pessoas em qualquer lugar. E por último, o texto nos ensina que Jesus pode tocar qualquer pessoa. Não importa quem você seja. Talvez você seja alguém possuído por um espírito maligno. Jesus pode tocar você. Eu acho que tem um negócio, né, que crente tem medo de ficar possesso, né? Sim ou não? Crente tem medo de ficar possesso, de cair possesso. Irmão, é melhor você cair possesso e ser liberto do que ficar com o negócio pendurado no seu resto da sua vida. Sim ou não, irmãos? É melhor. Eu falo, é melhor eu cair possesso e ser liberto, amém, irmãos? Do que ficar vivendo o resto da minha vida com um trem pendurado em mim, me sugando, amém? Mas, irmãos, Jesus pode tocar qualquer pessoa. Até mesmo alguém endemoniado, rejeitado pelas pessoas, pode ser tocado por Jesus. Uma mulher tomada por uma enfermidade que naquela época parecia incurável, pode ser tocada por Jesus. Pessoas desconhecidas, pessoas que nós não sabemos o nome, podem ser tocadas por Ele, porque Jesus pode tocar qualquer pessoa. Pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pessoas que são marginalizadas pela sociedade, podem ser tocadas por Jesus. Podem ser tocadas por Jesus. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi apanhada em adultério em flagrante. E a Bíblia diz que aqueles homens tomaram aquela mulher no seu ato de adultério e trouxeram ela até Jesus. E disseram para ele: olha, mestre, a lei de Moisés diz que pessoas que são pegas assim precisam ser apedrejadas. E o que o Senhor diz? E a Bíblia diz que Jesus se abaixou e ele começou a escrever na terra, enquanto os homens estavam ali aguardando pelo seu veredito. E a Bíblia diz que sem olhar nos olhos desses homens, Jesus diz apenas uma palavra. Ele diz para aqueles homens: olha, aquele que não tem pecado entre vós, seja o primeiro a atirar uma pedra. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra essa mulher. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, aqueles homens foram saindo, e eles foram deixando as suas pedras, e foram deixando as suas pedras, e foram deixando as suas pedras, até que naquele lugar permaneceu apenas a mulher e Jesus. Irmão, se tinha alguém que poderia pegar uma daquelas pedras e lançar contra ela, era Jesus. O único homem naquele ambiente que não tinha pecado e poderia apontar o dedo para ela, trazendo sobre ela um veredito de condenação, era Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se levanta, ele olha para aquela mulher e ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz para ela: nem eu te condeno, vá em paz e fica livre do teu pecado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso, pelo amor de Deus?
Ao invés de trazer condenação para aquela mulher, ele decidiu estender as mãos para trazer perdão a ela. Todos nós conhecemos a história daquele cego de nascença, aquele homem que Jesus untou lodo para curar os seus olhos. E é interessante a gente pensar que Jesus, ele teve que cuspir no chão e untar lodo para tocar nos olhos daquele homem. Tão inusitado isso. Jesus já havia curado outras pessoas, mas esse homem ele decide fazer de uma forma diferente. E por que ele faz isso, irmãos? Porque um cego naquela época ouvia esse som muitas vezes. As pessoas cuspiam sobre pessoas assim marginalizadas, desprezadas, para expressar o seu desprezo, para expressar a sua desonra. Aquele homem havia ouvido muitas vezes pessoas passarem por ele e cuspirem contra ele, para expressar a sua dor, para expressar o seu desprezo, para expressar a sua raiva, para expressar a sua insatisfação, como se aquele homem, por causa da sua enfermidade, tivesse sido amaldiçoado por Deus. Só que naquele dia que Jesus se aproximou, aquele homem ouviu o mesmo barulho, mas aquele barulho nunca mais seria um barulho de desprezo ou de desonra na vida dele. Aquele barulho seria um barulho de cura. Jesus tomou aquilo que era usado para tocar, para desprezar, para sarar aquele homem, irmãos. Porque não importa quem você seja, Jesus pode tocar qualquer pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. Não existe esse negócio de eu sou melhor ou eu sou pior, irmão. Não importa quem você seja, Jesus pode tocar qualquer pessoa. Ele pode tocar pessoas em qualquer lugar. Ele pode tocar pessoas a qualquer hora. E Ele pode tocar qualquer um que decida encontrar nele resposta e alento para os seus problemas. Esse é o nosso Jesus, aquele que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Não existe essa possibilidade de você se aproximar e Jesus voltar as costas para você, porque Ele toca qualquer pessoa. O dia de Jesus começou assim, com Ele num culto, expulsando demônios. Seguiu com Ele na casa de uma mulher, na casa da sogra de Pedro, curando a sogra de Pedro, operando um milagre ali, para que o almoço ficasse disponível a todos. Termina com Ele sarando pessoas, se estendendo, até quase entrando pela madrugada. E a Bíblia diz que por volta da madrugada, ainda que Jesus tivesse um dia agitado e cansativo, de atendimentos, de demandas de serviço, a Bíblia diz que por volta da madrugada, ele se levanta para ele ter comunhão com Deus. Porque preste atenção, irmãos, mais importante para Jesus do que tocar pessoas, era permanecer na comunhão com seu Pai Celestial. E na verdade, irmãos, Jesus sabia que a autoridade que ele precisava para continuar fazendo a obra de Deus, viria exatamente dessa comunhão constante que ele tinha com o seu Pai Celestial. É por isso que apesar do cansaço e apesar das demandas, Jesus nunca negligenciava o seu lugar de oração. Ele nunca negligenciava a sua vida de comunhão com Deus. Ele nunca negligenciava o tempo de oração. Muitas vezes quando nós temos muita coisa para fazer, a primeira coisa que a gente corta é o nosso tempo com Deus. Aí diminui a nossa vida de oração em função das demandas. Jesus não, quando as demandas aumentavam, ele aumentava o seu tempo com Deus. Quanto mais ele precisava servir, maior era o tempo que ele precisava passar com o seu Pai. E esse tempo com o Pai era imprescindível para que ele tivesse autoridade para continuar tocando pessoas. Era imprescindível para que ele continuasse sarando pessoas. E o que a gente aprende aqui? Nós aprendemos, irmãos, que a oração, ela não está conectada apenas àquilo que nós precisamos, mas ela está conectada principalmente ao nosso desejo de termos comunhão com o nosso Deus. Muitas vezes a gente acha que orar tem a ver com necessidade, e é verdade que nós podemos orar quando temos uma necessidade. Paulo diz isso, em Filipenses 4:6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes suas necessidades sejam apresentadas a Deus com toda oração, com súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E no demais, o que for puro, o que for agradável, o que for de boa fama, o que há louvor, o que há virtude, que isso ocupe o seu pensamento. Ou como o próprio Jesus diz em Mateus 7,7: pedi e
dá-se-vos-á, batei e a porta, desculpa, irmãos, e a porta vai se abrir. Você pede e você vai receber. Mas, irmãos, a oração não está apenas conectada às nossas necessidades, ela também está conectada a uma vida de comunhão com Deus. Nós não oramos apenas para termos pedidos recebidos, nós oramos também para conhecermos o Deus que pode nos tocar. Nós oramos para conhecermos mais aquele que pode transformar a nossa vida, aquele que pode transformar a nossa história. É por isso que muitas pessoas, elas começam uma campanha, mas quando o pedido é respondido, elas param a campanha. Por quê? Porque elas pensam que a oração tem a ver apenas com aquilo que eu preciso receber. Mas, irmãos, a oração também tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Você pode fazer uma campanha de 7 semanas só para conhecê-lo um pouco mais, só para ter um pouco mais de intimidade, só para ter um pouco mais de conhecimento de Deus. Porque esse Jesus que toca em qualquer lugar, esse Jesus que toca qualquer pessoa, esse Jesus que opera em qualquer horário, Ele quer ser conhecido por você. Mas não apenas como aquele que pode operar milagres, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer ser convidado para sentar na sua mesa, Ele quer estar presente com você na hora do seu almoço. Quando você se deita, Ele quer estar ali com você no seu descansar. E quando você acorda, Ele deseja ser o seu primeiro pensamento na parte da manhã. E quando você dirige, Ele quer estar do seu lado, trocando conhecimento com você, informações com você, revelando mais o coração dEle para você. Porque a nossa fé cristã, irmãos, não é um conjunto de regras e doutrinas. A nossa fé cristã é o nosso relacionamento com Jesus. Ele nos chama para termos muito mais do que um toque, Ele nos chama para ter intimidade com Ele. Jesus não parava de buscar o Pai, porque Ele sabia que a única possibilidade para continuar fazendo a obra do Pai é se Ele permanecesse em comunhão constante com aquele que o capacitava para fazer a obra. Sabe, nessa manhã eu vim aqui para dizer isso a você. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa se você seja como uma pessoa endemoniada, desprezada, alguém marginalizado, não importa se você seja uma mulher que naquela época, era tão, às vezes, negligenciado, não importa. Não importa se você seja como alguém pego em flagrante em um pecado terrível. Você pode ser olhar de desprezo da multidão, mas nunca será desprezado por Jesus. Nunca terá um olhar de desprezo da parte dele, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele toca qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer horário. Mas que você esteja com Ele, não apenas por aquilo que Ele pode fazer, mas que você esteja com Ele por causa daquilo que Ele é. Você pode ficar de pé no seu lugar, já estou encerrando. Um último texto que eu quero compartilhar com você, antes de nós terminarmos esse tempo. Evangelho de João, capítulo de número 6, você não precisa abrir, mas você pode ler na sua casa depois. Evangelho de João, capítulo 6, conta para nós uma história maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. E a Bíblia diz que de madrugada, como era de costume, Jesus se levanta para orar. E depois de orar, Ele chama os seus discípulos. Ele diz para eles: olha, vamos passar para o outro lado, para que eu também toque pessoas do outro lado. E a Bíblia diz que eles seguem viagem. Quando a multidão que havia sido alimentada acorda, a Bíblia diz que ela vai procurar Jesus e não encontra. E quando eles não encontram Jesus ali próximo a eles, eles saem à busca de Jesus. E passado algumas horas, eles percebem onde Jesus está, vão ao encontro dele. Quando eles chegam, a Bíblia diz que aquela multidão olha para Jesus e diz: Jesus, nós estamos procurando o Senhor já faz um grande tempo. A gente estava com saudade do Senhor, a gente queria estar com o Senhor. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para essa multidão e diz: não, olha, vocês não estão aqui por minha presença, vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui porque vocês querem pão. Vocês comeram ontem e querem comer hoje, mas hoje a padaria do céu está fechada, o padeiro celestial não vai trabalhar, não vai ter pão para ninguém. E aí a Bíblia diz que aquela multidão ficou impactada com essas palavras e disseram para Jesus: olha Jesus, você não quer que a gente te siga? Mas para a gente seguir o Senhor tem que dar pão para a gente. Porque para o povo seguir o Moisés lá no deserto, o que o Moisés fez? Ele deu pão para o povo. Então enquanto o pão caía, o povo seguia o Moisés.
Então se o Senhor der pão para a gente, nós vamos continuar te seguindo. E aí Jesus disse, olha, para começar não era o Moisés que dava pão, era o meu Pai Celestial que dava pão. Mas vocês querem pão? Tudo bem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês comerem a carne do Filho do Homem, beberem do seu sangue, vocês vão ter vida eterna. E com essas palavras Jesus começou a desafiar aquela multidão a sair do nível de relacionamento do utilitarismo para o nível de relacionamento da intimidade. Entender que mais do que as mãos do abençoador, eles podiam ter o abençoador. Mais do que ter as bênçãos de Deus, eles podiam ter o Deus das bênçãos. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a fazer isso, o pessoal começou a olhar e falou assim, não, esse negócio é muito complicado. Esse discurso aí é muito pesado. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a sair. E a Bíblia diz que até mesmo os seus discípulos o deixaram. 70 discípulos que Jesus tinha, que caminhavam com ele, além dos 12, deixaram Jesus naquela ocasião. A Bíblia diz que Jesus olhou para os 12 e disse, vocês querem ir também? A porta de entrada é serventia da casa. Vocês querem também? Podem ir. E a Bíblia diz que Simão Pedro olha para Jesus e diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, Jesus pode tocar qualquer pessoa, Ele pode tocar em qualquer lugar e em qualquer hora, mas o mais importante sobre Ele é quem Ele é e não apenas o que Ele pode fazer. Sabe, nessa manhã a minha oração com você é que além de receber um toque de Jesus, você receba Jesus. É que além de receber o que Ele pode fazer, você conheça quem Ele é. Quem Ele é. Esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que cura, que sara, que transforma, que liberta. Ele é maravilhoso. Você pode fechar os seus olhos, por favor. Ele está aqui nesse dia. Esse Jesus maravilhoso está aqui entre nós. Ele está conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Aquele que passeia, como diz a Bíblia, no meio da igreja. Aquele que anda entre os candelabros de ouro, ou seja, aquele que anda no meio dos cristãos, aquele que anda no nosso meio. Ele está aqui agora mesmo, passeando entre nós. Nesse culto, Jesus ama tocar pessoas no culto, mas quando você for embora, lembre-se, Ele entrou na casa da sogra de Pedro, Ele pode entrar na sua casa também. A sua casa pode ser um lugar de transformação, a sua casa pode ser um lugar de vida, a sua casa pode ser um lugar de esperança. E não importa onde você esteja, não importa qual hora seja, não existe horário específico que Jesus não possa trabalhar. Ele pode trabalhar em qualquer momento, Ele pode trabalhar em qualquer hora. Não importa se você está nesse dia me assistindo de um leito de hospital ou de um presídio, não importa se você está no quarto de hotel ou dentro do seu trabalho, não importa, Jesus está aí. Jesus está aí. Ele é o Filho de Deus, Ele está aí com você. Ele está aí e Ele pode tocar qualquer pessoa. Não importa quem você seja, não importa a sua história, não importa como os homens olham para você, Jesus olha para você com um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia, de amor e bondade. Pai, muito obrigado por esse dia. Pai, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado por aquilo que o Senhor nos faz conhecer sobre quem é Jesus. Nós oramos, Pai, nesse dia, para que todos aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham em casa, como já foi orado, e que se apresentam a Jesus hoje, para receberem um toque de vida, para receberem um toque de esperança, que eles sejam tocados por Jesus nesse dia, que eles sejam tocados pelo Filho de Deus nesse dia, por aquele que perdoa pecados, por aquele que expulsa demônios, por aquele que sara os enfermos,
por aquele que traz resposta, ó Deus, às mais diversas áreas da nossa vida. Não importa o dilema que estejamos passando, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas Pai, mais do que tudo, nós te pedimos, dá-nos mais de Jesus, que nós possamos conhecê-lo um pouco mais, que nós possamos ter sede da comunhão por Ti, ó Pai, como Jesus tinha sede da comunhão com o Senhor. Que nós possamos permanecer nesse lugar, entendendo que mais do que conhecer as Tuas mãos, nós precisamos conhecer a Tua face, precisamos conhecer quem Tu és. E à medida que Te conhecemos, somos transformados de glória em glória. Faça isso em cada um de nós, faça isso em cada casa, faça isso aqui em cada família que está nesse lugar ou conosco pela internet, Pai. Nós Te pedimos isso juntos aqui e Te agradecemos, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E quem crê diga, você pode aplaudir o Senhor.